Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana aqui da Igreja Sede. Estamos juntos para darmos início à nossa leitura bíblica diária de 2025 e nós vamos começar pelo livro dos Salmos. Então já te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1. Desde já eu agradeço a nossa pastora Luíde, nossa pastora presidente de honra do nosso ministério, por essa oportunidade, pela confiança. Agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Gideon Júnior, que é o mentor desse trabalho, por ter nos dado essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor neste momento. Vamos à leitura do Salmo 1. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, estamos diante de um dos salmos mais conhecidos das Escrituras. Talvez você já tenha decorado este salmo, de tanto você ler ou de tanto você ouvir a leitura deste salmo. É um dos salmos mais lindos que temos nas Escrituras. Não sabemos quem o escreveu, quem foi o seu autor, apesar de muitos teólogos atribuírem a sua autoria ao nosso querido rei Davi. Porém, não há nenhuma confirmação nas Escrituras que Davi tenha de fato escrito este salmo. O Salmo 1 é considerado por muitos teólogos como uma introdução ao livro dos Salmos. Por isso, muitos dizem que esta é a razão dele não ter um título nomeando este salmo. Ele serve como uma porta de entrada para todo o livro dos Salmos. Destaca temas que são frequentes em todo o livro, tais como o caminho para a bênção, a advertência quanto ao julgamento divino e a ideia de que todos aqueles que querem adorar a Deus de forma genuína precisam abraçar a sua lei. O Salmo 1 destaca o profundo contraste entre a vida feliz do justo e a infelicidade do ímpio. Este contraste vai ficar muito claro em todas as linhas traçadas deste salmo. O salmista apresenta dois homens, dois destinos, dois caminhos, duas formas de viver. E por fim ele vai apresentar a bênção de Deus sobre aqueles que meditam na sua palavra, que buscam viver de acordo com a sua palavra, e o juízo de Deus, o julgamento de Deus contra todos aqueles que se rebelam contra ele e contra a sua palavra. Podemos dividir este salmo em três partes. Do versículo 1 até o versículo 3, nós vamos ver o salmista apresentando a felicidade do justo. Os versículos 4 e 5, ele vai mostrar exatamente o contrário, a infelicidade dos ímpios. E os versículos 6, ele faz um fechamento, uma conclusão para tudo aquilo que ele explanou nos versículos de 1 a 3 e nos versículos 4 e 5. Vamos então à primeira parte deste salmo, versículo de 1 a 3. O versículo 1 começa exatamente assim: Bem-aventurado o homem, ou bem-aventurado aquele. A expressão bem-aventurado, tanto no grego quanto no hebraico, ela significa feliz, ou alguém que é abençoado com felicidade. Conforme Gênesis capítulo 30, versículo de número 12. Então quem é o justo?
é aquele que é abençoado pelo Senhor com felicidade, com alegria. É a mesma expressão utilizada por Jesus Cristo no Sermão do Monte, quando ele fala ali das beatitudes. Portanto, bem-aventurado fala de uma felicidade que transcende todo o entendimento, toda a compreensão. É uma felicidade que decorre da bênção de Deus sobre a vida do justo. E o salmista vai nos mostrar aqui no Salmo 1 que esta felicidade, ela é fruto, em primeiro lugar, daquilo que o justo não pratica. Em segundo lugar, daquilo que ele pratica. E em terceiro lugar, é fruto daquilo que ele é. Observe que no versículo 1 ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Portanto, essas bênçãos na vida do homem justo, ela é, em primeiro lugar, fruto daquilo que ele não faz. Em primeiro lugar, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, suas atitudes não têm por base princípios mundanos, princípios maldosos, princípios astuciosos. Os ímpios são aqueles que querem viver uma vida como se Deus não existisse. O ímpio despreza a Deus. O ímpio não leva Deus em conta em suas decisões, em suas atitudes, em tudo aquilo que ele fala, na sua forma de pensar, na sua cosmovisão. O ímpio é aquele que não leva Deus em conta. E o justo, ele não pode olhar para estas pessoas como uma fonte de sabedoria, como alguém que pode lhe dar opinião sobre a sua forma de viver. E é importante nós pensarmos nisso, irmãos, porque nós estamos vivendo em uma época, em um momento em que as pessoas estão buscando coaches, pessoas para seguirem nas redes sociais, pessoas com as quais elas se identificam e elas passam a seguir as orientações dessas pessoas, os conselhos dessas pessoas e pautam a sua forma de viver nestes conselhos. E o cuidado que temos que ter é: quem são essas pessoas que nós estamos seguindo nas redes sociais? Será que são ímpios? Será que essas pessoas são pessoas que vivem como se Deus não existisse? Elas desprezam Deus e sua palavra? Porque se elas têm esse tipo de atitude, se ela é alguém que não reconhece Deus em seus caminhos, nós não podemos seguir o conselho dessas pessoas ou as orientações dessa pessoa para vivermos de acordo com as orientações dela. O justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Em segundo lugar, o justo não se detém no caminho dos pecadores. Veja que aqui é alguém que já deu um passo maior, já está um pouco mais longe nessa caminhada. Ele não somente ouve conselhos, mas ele agora já adota a forma de viver, a conduta dos ímpios ou dos pecadores e passa a viver esse estilo de vida. Andar no caminho dos pecadores é viver a vida no estilo de vida, no modo de viver daqueles que são pecadores. Os pecadores são aqueles que deliberadamente pecam contra Deus, deliberadamente erram o alvo da vontade e do querer de Deus. Isso nos faz lembrar o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando ele diz: não vos conformeis com este século, não tome a forma deste mundo, não se adeque à realidade deles. Infelizmente, estamos vivendo em um mundo, em uma sociedade com uma cosmovisão completamente relativista. É a cosmovisão do não tem nada a ver, é a cosmovisão do todo mundo faz. E temos que ter cuidado com isso. Não é porque a maioria faz que deixou de ser pecado.
A palavra de Deus em Êxodo, capítulo 23, versículo 2, ela nos adverte da seguinte maneira: não siga a multidão para fazer o mal, e num processo não disponha com a maioria para torcer a justiça. O caminho da multidão, meu irmão, é o caminho largo, que por sua vez leva a uma porta larga que conduz à perdição. E quem disse isso foi Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. O justo não se detém no caminho dos pecadores. Em terceiro lugar, o justo não se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo diz que ele não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. O escarnecedor é aquela pessoa que, além de não crer em Deus, ele zomba de Deus, ele zomba dos fiéis. Observe que aquele que começou ouvindo o conselho, deu um passo maior, já se detém no caminho dos pecadores. Agora, dando um passo ainda maior, ele se assenta na roda dos escarnecedores. São aqueles que zombam de Deus, são aqueles que zombam das coisas eternas. E o crente não pode se assentar com essas pessoas. Charles Spurgeon escreve acerca deste versículo dizendo assim: a roda dos escarnecedores pode ser muito importante, mas está muito perto da porta do inferno. Fujamos, pois em breve essa roda estará vazia, e a destruição engolirá o homem que se assentar nela. Talvez você diga: pastor, nós temos que viver então isolado das pessoas? Isolado do mundo, dentro de uma bolha? Não, nós não precisamos viver isolado do mundo, até porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos conviver dentro da sociedade. Só não podemos nos esquecer das orientações da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer: olha, não vos ponhais em um jugo desigual com os incrédulos. Nós temos que entender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não podemos amar o mundo, nós não podemos nos tornar amigo do mundo. O teólogo William MacDonald vai dizer o seguinte: que diariamente o mundo está fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas, falando para elas que a verdadeira satisfação ela pode ser encontrada nos prazeres da carne. Televisão, rádio, filmes, revistas, as redes sociais sugerem que a permissividade é a estrada da plenitude e que a vida de pureza não passa de um puritanismo retrógrado. Por isso temos que estar atento à palavra do Senhor, irmãos, e buscar seguir aquilo que a palavra nos orienta a fazer, viver de acordo com a palavra do Senhor. Alguns teólogos ou estudiosos da palavra do Senhor veem neste versículo um processo em que o pecador avança de um ponto de degradação para outro, de forma progressiva. Ele começa andando no conselho dos ímpios. Dá um passo maior, ele já se detém no caminho dos pecadores, ele já se vê ali, não somente escutando o que eles dizem, não somente ouvindo as orientações deles, mas seguindo o próprio estilo de vida, a própria forma de viver dos pecadores. E por fim, quando ele já está completamente à vontade, ele se assenta na roda dos escarnecedores. No início, a pessoa escuta os conselhos dos ímpios, depois pratica a vida ímpia e, finalmente, faz parte da sua roda. E em segundo lugar, irmãos, a bem-aventurança na vida do justo, ela é consequência daquilo que ele faz. O versículo número 2 vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem justo, piedoso, temente a Deus, agora é descrito positivamente. A justiça negativa somente não basta. Não basta deixar de fazer. Os que fogem do pecado devem também correr atrás da virtude e da perfeição espiritual.
Não basta deixar de fazer o mal, é preciso começar a fazer o bem. O salmista, no Salmo 34, versículo 14, ele vai dizer: afasta-te do mal e faça o bem. Afasta-te do mal e faça o bem. Portanto, o justo é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas, pelo contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. A sua alegria, a sua satisfação, o seu deleite está exatamente na lei do Senhor. A expressão lei do Senhor aqui é do hebraico Torá, que aqui pode ser melhor compreendida como ensino ou como instrução. Trata-se da revelação da vontade de Deus para o seu povo. O termo Torá aqui tem um significado muito mais amplo, assim como no Salmo 119. Ele abrange todo o caminho revelado nos ensinos de Moisés e é usado paralelamente com a expressão a palavra do Senhor. Ou seja, quando ele diz a lei do Senhor, ele está se referindo à palavra do Senhor, aos ensinos e às instruções trazidas por Deus em sua palavra. Então o justo ele tem prazer, ele se deleita na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz para o seu caminho, é lâmpada para os seus pés. A palavra de Deus lhe dá entendimento, lhe dá compreensão, lhe faz sábio, lhe alimenta a alma, traz ao seu coração alegria, paz, segurança, e ele tem prazer na lei do Senhor. E ele continua dizendo: e na sua lei medita de dia e de noite. O termo meditar aqui nesse contexto, ele se refere no seu original a resmungar, a murmurar para si mesmo. Trata-se de uma reflexão ativa. O justo, ao ler a palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, ele fica com ela em sua mente, repetindo, falando para si mesmo, a fim de ter uma compreensão melhor da palavra que leu ou da palavra que ouviu. Não é somente uma leitura qualquer, não é somente ler por ler, porque muitas pessoas leem a Bíblia e já leram de capa a capa, mas somente leram. Nunca pararam, nunca refletiram sobre aquilo que leram, nunca meditaram na palavra do Senhor, buscando compreender, entender e aplicar a palavra de forma profunda à sua vida, para que a palavra possa produzir nela mudança, transformação, uma conversão sincera a Deus. A meditação na palavra de Deus nos dará a capacidade de discernirmos entre o bem e o mal. E mais que isso, ela nos inspira a escolher o bem. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A meditação na palavra do Senhor, ela nos leva a esse discernimento, a essa compreensão entre o bem e o mal, e nos faz ter a coragem de fazer a escolha certa, a opção correta. Viver uma vida de temor diante do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, nós vimos no áudio de hoje que a felicidade do justo, a bem-aventurança na vida do justo, ela é consequência, primeiro, daquilo que ele não faz. Ele não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas essa bênção também é consequência daquilo que ele faz. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Que esta seja a realidade da nossa vida. No próximo áudio nós vamos dar continuidade a este texto do Salmo 1.
E eu creio que Deus vai continuar falando ao seu coração, assim como tem falado ao meu coração nesta palavra. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.